com a Karina, o Luiz, o Gabriel. Vou fazer aqui uma rápida apresentação de cada um deles. A Karina, Karina Amaral, é graduada em Relações Públicas pela Unesp e ela atua em comunicação e marketing na frente de negócios, com foco em capacitação profissional, em tecnologia, na empresa Cocriare. Ela foi vice-presidente da RP Júnior e desenvolveu um projeto de marketing para uma biblioteca bem popular na Argentina. Também foi educadora em programa de inclusão social, trabalhou na área de mídia, em um centro de reabilitação para pessoas com deficiência e nos últimos 3 anos tem se envolvido aí com o ambiente de inovação, startups, então tem bastante coisa para compartilhar com a gente. Também tem o Luiz Felipe, que está aqui com a gente, que é jornalista, apresentador do podcast Meias Palavras. E ele também foi presidente da empresa júnior de jornalismo da Unesp Bauru e diretor de comunicação do Núcleo Unesp. Ele atualmente integra o time de comunicação corporativa e marketing da Voito. O Gabriel Malinowski já foi mentor de 3 edições do Startup Week, muito entusiasta aí nesse universo de inovação, empreendedorismo. Esses 3 Startup Weekend foram as edições de Bauru e atualmente ele é CEO da Easy Devs e também co-founder da Conk. Para passar a palavra aqui para os nossos convidados, a Karina, depois o Luiz e o Gabriel, para darem um oi para o pessoal, se quiserem complementar alguma coisa na apresentação de vocês. Karina, pode ficar à vontade, por favor. Agora sim, boa noite todo mundo. Eu já entrei tagarelando, já entrei querendo falar com todo mundo aqui. Não tinha chegado todo mundo ainda, eu já estava aqui falando. Boa noite, pessoal. É muito legal estar aqui com o pessoal de Empresa Júnior, Por ter vindo da Empresa Júnior, a gente sempre fica ali, carrega a Empresa Júnior no coração por um bom tempão. Então é sempre muito bom participar de evento, voltar agora, participar de evento com empresários juniores, só que estando em outro momento, no pós-MEG. Muito legal, acho que vai ser bacana essa troca nossa hoje. Show, muito legal. Bom, gente, o pessoal me conhece mais como Matias aí no MEG, na vida, Enfim, história de apelidos da faculdade, no MEG principalmente, E como a Karina falou, é um prazer estar de volta aqui, falar com IJs, com o MEG, e particularmente com o Núcleo Bauru, Não sei se chegou essa informação aí, mas o Núcleo Bauru é meu filho, Foi na minha gestão que a gente fundou, tive essa difícil missão de acabar com o Núcleo Unesp e fundar o Núcleo Bauru. Esse loginho aí que tem do Núcleo Bauru, parte também do meu trabalho. Então, meu maior medo na época era saber se ia dar certo. Hoje eu tenho certeza de que está rolando, Que bom que eu estou aqui. Boa noite a todos. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Legal. Parabéns aí pelo filho. Olá, Gabriel. Verdade. Valeu, gente. Obrigado pela apresentação, Agatha. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja muito enriquecedor para todo mundo. Assim como vai ser para mim, tenho certeza. Vai ser legal bater esse papo. Beleza. Bom, vamos começar então, já falar um pouco mais sobre competências. Quando a gente fala de competências, a gente tem aí alguns elementos, bem importantes, que são algumas pessoas até chamam de tríade, que seriam conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando a gente pensa aí nas competências, a gente tem o campo em que a gente vai procurar saber sobre um determinado assunto, a gente aplica alguns fatos em determinados contextos, vai construindo know-how, Então, seria talvez a forma mais tradicional de estudo, em que talvez a que mais se destaque durante aí, o nosso período acadêmico e na universidade também. Então, seria a base de conhecimento, seria um dos elementos aí dessa tríade que compõe a competência. Mas também existe uma questão muito importante, que é a habilidade.
Então, o que a gente faz com esse conhecimento, né? Como que a gente consegue produzir alguma coisa, trazer algum resultado, né? Como que a gente transforma tira o nosso conhecimento do campo teórico para realmente gerar soluções, né? Para realmente impactar, né, o nosso meio, ou seja, a nossa comunidade, a instituição que a gente trabalha, tudo como a gente consegue desenvolver soluções através das nossas habilidades, como é que a gente constrói, né, a partir do que a gente estudou. E tem também a atitude, que é como tá um pouco mais relacionado com o comportamento, com a forma de ser proativa, a postura, né, como a gente consegue se portar, se pôr, se colocar nos ambientes, nos locais e lidar com as pessoas também, lidar com os desafios. Eu sou da área de comunicação e relações públicas e a gente tem muita afinidade com a questão, né, geralmente, né, relações públicas tem muita afinidade com a questão de gestão de crise. E seria um exemplo, né, de um momento em que a atitude ela se torna talvez até mais relevante do que o conhecimento. A atitude da pessoa, a postura da pessoa naquele momento pode se tornar até mais relevante do que a construção teórica, o repertório teórico sobre gestão de crise. E assim, né, em muitos outros exemplos aqui que a gente depois pode bater um papo com os nossos convidados sobre esses três elementos, né, quando a gente pensa em competência. E falando em competência, né, como estamos aqui em meio a uma pandemia, né, já temos aí uma flexibilização, né, já temos algumas notícias boas, né, sobre a pandemia de coronavírus, né, a quarentena já está um pouco mais flexível. Mas e aí, como é que ficou, né? Depois de vários meses, né, todo mundo se adaptando, né, a uma realidade totalmente nova e depois voltando aos poucos, né, às atividades mais externas, a conviver com pessoas novamente, como é que a gente faz essa transição, né? Como é que a gente encaixa esses três elementos da competência para conseguir fazer essa transição. Porque a gente fez uma transição para entrar em quarentena e agora a gente vai fazer uma para sair, porque a realidade provavelmente não vai ser a mesma, né? Diante de tudo isso. Nós temos aí já notado várias tendências, várias mudanças que vão permanecer mesmo depois, né, da estabilização da pandemia. Então, quais serão, né, as prioridades da nossa comunidade, as prioridades do mercado, as prioridades da nossa sociedade em relação às competências nesse cenário pós-pandemia, né? Como a gente passa por tudo isso. E assim, a gente provavelmente alguns, né, estão se formando, outros já se formaram na faculdade. Então, quando a gente pensa aqui em graduação, eu me formei no ano passado, finalizei a minha faculdade, entreguei a minha pesquisa esse ano. Então, eu não tive, né? Eu não desenvolvi skills para pós-pandemia na faculdade. Não tinha esse tema. Esse tema não foi trabalhado na minha graduação. Mas eu estou atuando, né, na comunidade, no mercado de trabalho. E eu me deparei com esse desafio de identificar quais as minhas competências para conseguir me colocar, né, da forma mais eficiente, da melhor forma, trazer soluções nesse cenário totalmente diferente. E eu imagino, né, que a gente tem aqui uma diversidade de pessoas que, de repente, estão se formando agora e já estão pensando durante a graduação nas skills para essa realidade, né, pós-pandemia. Então, acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, né, quais seriam as mudanças, as expectativas, né? Fala-se muito da flexibilidade, né, a capacidade de adaptação ser uma tendência muito forte
É o comportamento de adaptação. Você pegar o seu conhecimento, as suas habilidades e na hora de que você chegar no seu campo de atitude, você conseguir se adaptar em diferentes contextos, em ser criativo, né? Ter essa criatividade para poder manter. A gente teve o desafio nesses últimos meses de manter as coisas funcionando, a economia funcionando, o ecossistema, né, de inovação ativo, mesmo que num ambiente totalmente diferente do que a gente estava acostumado. E é muito provável, né? Fala-se muito de que essa já era uma tendência, né, com a era digital, com a transformação digital aí a todo vapor na maioria das organizações. Já falava-se muito, né, de flexibilidade, de inovação e adaptação em diferentes cenários, mas eu acredito que isso tenha se intensificado. E é importante a gente refletir o que é, né, o que é se adaptar, como é a gente... eu acho que é importante a gente entender não só o que é, mas como a gente, dentro do que a gente viveu, dentro do nosso know-how, a gente pode pegar essa base e construir coisas novas, construir soluções novas, hábitos diferentes, para se adaptar às necessidades dos diferentes cenários. E pensando em tudo isso, né, pensando no que a gente desenvolve na faculdade, do que a gente está lá na sala de aula, né, professor, método, e no que a gente tem que correr por fora, no que a gente precisa buscar além para poder desenvolver as competências na hora da nossa atuação, né, nas diferentes realidades que a gente encontra no mercado. Então, gostaria agora de começar o nosso painel com os nossos convidados. Mais uma vez, né, agradecer a presença de todos. Eu não lembro aqui, eu já cheguei falando bastante, eu acho que eu acabei não me apresentando muito, até falei um pouco de mim aqui na introdução. Mas eu sou a Agatha, né, eu sou formada em Relações Públicas e eu atuo em marketing com foco em marketing de conteúdo, inbound marketing, já faz aí alguns anos. E gosto bastante da área de inovação, empreendedorismo. Eu participei de 2 Startup Weekends no ano passado, as 2 edições de Bauru que nós tivemos em 2019. Eu estava lá e foi incrível, eu me apaixonei por essa área. Inclusive, o meu TCC, eu mesclei aí, né, a minha experiência com marketing de conteúdo com o meu interesse, né, em participar da comunidade de startups. Eu construí um TCC sobre o impacto do marketing de conteúdo em startups de tecnologia de Bauru. E mergulhei nesse universo. E hoje eu estou aqui com vocês. Atualmente eu atuo na Conc, né, na Conc Community, junto com a Cacu e com a Ju. E também faço parte da equipe de marketing, né, como analista de marketing da Firework, que é uma das empresas também da Conc. Bom, agora vamos lá para o painel. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer algumas perguntas, a gente já tem aqui um roteirinho com algumas perguntas. Aí a Karina, o Gabriel, né, o Luiz também podem ficar à vontade para ir respondendo. E depois disso, a gente vai abrir para o público, né? Vocês que estão participando com a gente, podem já ir mandando aqui no chat as perguntas para a gente, que ao final os convidados vão responder todas aqui ao vivo. Beleza? Tem também, depois desse momento de perguntas, né, a gente vai pedir aqui algumas indicações dos nossos convidados. Com certeza tem muita indicação de conteúdo, podcasts, artigos, filmes, então a gente vai pedir aí uma troca de referências, né, para a gente enriquecer nosso repertório. Beleza? Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o som? Tudo ok? Ótimo. Aqui tá tranquilo. Belezinha. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quais habilidades que poderiam ter sido trabalhadas durante a sua graduação e não foram?
Karina, quer começar? Eu tava aqui torcendo. Ai, começa alguém, vai. Começa alguém. Não, eu primeiro não. Eu falo demais. Gabriel, acho que você podia começar essa. Eu? Bom, beleza. Eu falo bastante também. Você tem certeza? Então já era. A gente vai ficar aqui até tarde. Já vamos Espero que o assustar pessoal tenha reservado. É isso que eu ia falar. Espero que o pessoal tenha reservado umas 4 horas aí. Então, porque os dois falam bastante, eu também falo, então. Gente, é mentira. Não vão embora. Tá tudo certo. A gente vai falar rapidinho. Ó, a gente ainda tem uns 40 minutinhos para fazer Essa primeira pergunta, né? Para a primeira pergunta? Não, gente, é brincadeira. Não vai ser assim, não, tá? Vai lá, Gabriel. Você primeiro. Manda bala, gente. Nossa, quais habilidades que a minha graduação não me ensinou? É essa a pergunta? Isso. Nossa, muita. Acho que o papel da faculdade, acho que assim, não adianta a gente esperar que a faculdade prepare a gente para o mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho muda a todo momento. Se a faculdade fosse mudar, a universidade fosse mudar na frequência que o mercado de trabalho muda, a grade ia mudar todo ano. Então, o papel dela é preparar a base, né? E acho que isso ela fez muito bem. Mas é fato de que quando a gente cai no mercado de trabalho, não sei se quem está assistindo aí já caiu, ou está caindo agora, ou já está há um tempo, vai ser diferente. Vai ser bastante impactante para vocês. Quando eu comecei a trabalhar muito cedo na faculdade, né? Logo no começo da faculdade, e eu pensei, falei, cara, e agora? Nada que eu aprendi, eu sei. Nada que eu aprendi eu vou usar aqui. E aí depois que eu comecei, isso foi no primeiro ano da faculdade, né? Depois eu comecei a ver algumas outras coisas que eu fui aprendendo na faculdade. Mas eu acho que o principal ponto do que ela não me ensinou é tudo o que a Agatha falou no começo. Eu acho que ela ensina de alguma maneira, mas talvez, eu vou ter ser sincero, talvez eu não estivesse preparado para aprender naquele momento. Acho que tem esse ponto também. A faculdade ensina você a trabalhar em equipe, forçando você a trabalhar, a fazer trabalho em conjunto. Naquela época eu não entendia que era isso. A faculdade ensina você a se decepcionar, ensina você a ter uma capacidade de adaptação, né? Porque muitas coisas acontecem no meio do curso que você não esperava, seja uma prova, seja uma coisa que você não vai bem. Só que você não enxerga daquela maneira, né? Mas quando eu acho que são os principais, acho que primeiro ponto, eu acho que a faculdade não me ensinou é capacidade de adaptação. Assim, de novo, eu não vou nem falar que a faculdade não me ensinou, mas que eu não aprendi na faculdade, tá? Eu não vou colocar o mérito na faculdade, eu vou deixar que talvez tenha sido eu o problema, mas enfim. O primeiro ponto é a capacidade de adaptação. Eu acho que é fundamental para qualquer profissional hoje, fora de pandemia, dentro de pandemia. Acho que todas as empresas olham isso aí. É uma coisa que a gente na Easy olha muito, eu olho muito quando a gente vai contratar hoje. Então, a capacidade de adaptação é fundamental. Por quê? Porque hoje a gente fala muito de startup, fala muito de inovação. Só que o que é isso, gente? É basicamente você montar uma empresa que você não sabe onde ela vai chegar. Ela pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. E para ela ser muito boa, ela vai mudar muito durante o caminho. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso com uma pessoa que não consegue se adaptar? Como a gente faz isso com uma pessoa que trilha um caminho exatamente do que ela quer fazer e quando você muda de direção ela se perde ou ela fica frustrada? Você não consegue. Então você precisa de pessoas que têm muita capacidade de adaptação. Seja de área, seja de negócio, seja de qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu senti muita falta e que eu tive que aprender na marra, né, quando eu comecei a empreender. Outra coisa, eu acho que não é nem questão da faculdade, eu acho que é uma questão também mais lá do ensino médio fundamental, talvez, que é a economia básica. Acho que é um dos principais problemas do Brasil, na minha opinião. Falta de um ensino de economia tipo, básico, de economia pessoal, assim, de finanças pessoais, que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, principalmente para você. Quando a gente vai estar na universidade, a gente acaba aprendendo na marra, né? Porque você não tem grana, você quer tomar uma, você quer ir para uma festa, tem que equilibrar com os xerox da faculdade, então você acaba aprendendo na marra. Só que na prática, no dia a dia, quando você vai para o mundo real, é muito mais complexo do que isso. E é é fundamental para você ter sucesso na sua vida. Não adianta nada você ganhar 10, ganhar 15, ganhar 20, você gastar o dobro disso. Eu vejo isso acontecer frequentemente.
Então, uma coisa também que eu senti falta. Vou começar com essas duas, aí acho que o do resto eu deixo pro pessoal. Vai lá, Karina. E vai ser assim hoje, então um joga a bola pro Um outro, joga pro né? outro. Quem ligar o microfone primeiro joga pro outro. Foi até bom que o Gabriel começou, que eu já até corto um pedaço da minha fala, porque você falou bem sobre isso de a gente colocar muito a responsabilidade do que a faculdade não nos ensinou, né? E talvez a gente não esteja preparado para entender aquela forma como ela está passando várias das competências que hoje são necessárias, né? Então, uma das competências que eu acredito ser necessárias para a vida toda é o senso crítico, é o pensamento crítico, e isso a faculdade constrói de uma forma bem consolidada. Mas a gente tem vê muito hoje uma crítica muito pesada à universidade, e a gente precisa entender qual que é o papel dela antes de criticar realmente o que ela está entregando. E talvez o papel dela, como o Gabriel falou, não seja entregar exatamente tudo isso como a gente acredita que vai ser entregue, que a gente vai chegar lá e conhecer ferramentas, técnicas, parte muito instrumental. E hoje isso não é o foco de você passar pela faculdade. Eu estou falando universidade, né? Remetendo à Unesp, mas, enfim, não é o que você tem durante a faculdade mesmo. Então, assim, uma das coisas que eu sinto que faltou um pouco na faculdade é eu aprender, ver realmente a aplicação daquilo na prática, né? Então, isso, às vezes, a gente acaba recorrendo a outros projetos externos, e aí foi onde eu recorri a RP Júnior, por exemplo, né? Onde eu passei quase 2 anos da faculdade. Então, você acaba descobrindo como aplicar na prática, dentro de uma organização, aquilo que você está aprendendo, e fora da universidade, conectado, mas ainda em outras formas, de outras formas, né? Então, essa é um ponto que falta um pouco da faculdade mostrar pra gente a aplicação real, e a gente na hora, né, sem tanta maturidade, que depois com o tempo a gente vai tendo, a gente acha que aquilo não é necessário, não é importante, porque você não vê para que você vai usar, né? E você vai, e isso está construindo uma base, mas você não tem ainda esse discernimento de entender que aquilo é uma base em si, ele não vai te dar o negócio moldado na sua mão. Então, esse foi um ponto, assim, complementando o que você falou, porque isso de adaptação também, para mim, é o ponto principal, né? Não tem nem como a gente falar hoje, no mundo que a gente vive, com o avanço da tecnologia, com a expansão das TICs, né? Da tecnologia da informação e da comunicação, e toda a mudança, transformação social que a gente está tendo, a mudança de cultura e também de forma das organizações lidarem com as pessoas e seus funcionários, né? Enfim, não tem como a gente falar que a adaptação não é ali tá ali no top 3. Se para mim não for ali bem entre a primeira colocação ali, revezando talvez com comunicação, criatividade, que a gente vai falar, acho que depois a gente entra mais nisso, mas esses pontos aí para mim são os principais. Não quero chover no molhado não, mas acho que a questão da adaptabilidade ela é fundamental, assim, né? Eu acho que, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas no conceito do mundo VUCA, né, de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e essa coisa que o Gabriel falou de que a faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho, é surreal, assim, né? Eu, como jornalista, eu entrei na faculdade 15 anos defasado com a minha grade, então, sei lá, eu estava aprendendo rádio ainda, né? E quanto que a gente ouve de rádio hoje em dia? A nossa geração ouve de rádio hoje em dia. A gente tem retomado isso, né? Na verdade não é nem rádio, né? É uma mídia sonora como podcast hoje em dia que está em alta, mas não é rádio, né? E a gente aprende a fazer rádio quando você chega no mercado de trabalho, pelo menos em jornalismo, isso é muito complicado. Mas eu acho que a principal habilidade que eu sinto que eu não desenvolvi, né? Pegando o Gabriel também, né? Não que a faculdade não me deu, né? Não vou dar essa bucha para a faculdade assim, mas
que não estava na ementa foi receber crítica, né? Críticas construtivas, aprender a lidar com as críticas de maneira com que eu consiga transformar ela em coisas positivas, né? É claro que a gente sabe que tem N problemas em fazer críticas ou não, e em receber críticas mais ainda. E no dia a dia do meu trabalho, pelo menos, eu recebo crítica a todo instante, né? Eu tenho um trabalho muito processual, mas também de muita criação, e eu trabalho em banco, né? Então imagina vocês o que não é receber crítica em banco, as metas que a gente tem que atingir, etc. Sempre a gente vai ter um trabalho criticado. Eu acho que no MED a gente tem um privilégio muito bacana, assim, de a gente estar sempre desenvolvendo projetos e esses projetos serem passíveis de críticas porque a gente tem um entregável muito claro, né? Eu acho que um exemplo claro disso para mim foi quando, ainda no Núcleo Nesp, né, o Núcleo Bauru, basicamente, não sei como está hoje, Isa, depois você pode me situar aí. Eu sei que eu fundei era só o Núcleo Nesp ainda, não sei como é que virou aí. Mas a gente tinha o Núcleo Nesp e tal, tive a oportunidade de conhecer vários campos e várias EJs, né? Eu tô vendo algumas aqui, inclusive o nome do mascote da Bioprox, não sei se é Matias ainda, mas batizaram com o meu nome ali, então era um polvinho. E aí o meu trabalho basicamente era criticar o trabalho das EJs, né? Fiz aí bastante viagens com essas EJs e uma coisa que foi muito bacana, assim, foi justamente isso. O quanto o pessoal no MEG está disposto, ou deveria pelo menos estar disposto a ouvir críticas, né? Porque o nosso trabalho nunca vai ser sempre 100% e nunca vai ser perfeito. E eu sou muito do partido que a gente sempre pode fazer melhor. Sempre tem um jeito melhor de a gente poder fazer o que a gente já faz. E é o que a Karina falou, né? A gente sempre pode ter um jeito mais criativo, um jeito mais um jeito melhor da gente poder desenvolver o que a gente tem para fazer. Então, acho que uma das habilidades que a faculdade não me deu, mas que hoje são extremamente importantes, foi poder ouvir crítica e fazer... Se tiver um barulho meio de um pega, aqui é os meus cachorros, tá? Não sei se está vazando para vocês, mas tem uns cachorrinhos aqui, eles são bebês, estão brigando aqui. Meu pai está tentando acalmar. Mas essa capacidade de a gente ouvir crítica, porque, querendo ou não, ela influencia diretamente a adaptabilidade, né? Então, eu estou aprendendo a fazer uma coisa ali, geralmente a faculdade dá esse beabá para a gente, olha, você vai fazer isso dessa maneira, você vai fazer isso de um jeito X, com um procedimento X, e aí quando a gente chega no mercado de trabalho, às vezes isso se desfaz, né? Porque a organização tem uma prática muito dela, a gente tem costumes e uma cultura muito enrijecida, às vezes, dependendo do tipo e do tamanho da organização, e a nossa prática, o nosso jeito de fazer se confronta muito com isso. E aí, assim, a gente às vezes não tem espaço para inovar e para criar, como a gente tem aqui, e eu acho que esse espaço é um espaço livre, né? Pelo menos muito propício para a gente poder fazer isso, mas nem sempre no mercado a gente consegue fazer isso. E aí eu finalizo essa primeira pergunta com uma coisa que a Agatha falou, né? O quanto que a gente consegue pegar o que a gente tem no nosso balaio, na nossa bagagem, transformar isso de uma maneira que a gente consiga levar para o mercado e resolver problemas de maneira criativa, de maneira a antecipar problemas. Isso é talvez uma outra habilidade que a gente não tenha, de antecipar problemas antes que eles realmente e efetivamente sejam grandes problemas, né? Então, receber crítica, ser adaptável e poder ser criativo na solução de problemas, eu acho que são 3 coisas assim que eu aprendi dando murro em ponta de faca. É isso. Se eu fosse complementar só uma coisa, Agatha, que o Luiz me falou agora e tipo, veio na minha cabeça que eu acho fatal. Se eu fosse fazer uma crítica, a única crítica que eu faria à faculdade é a metodologia de criticar o erro acima de qualquer coisa. E assim, a gente aprende que no mercado de trabalho, aliás, a gente cria na nossa cabeça, quando a gente está estudando, a gente está na faculdade, muito por conta do modelo de ensino, não só da faculdade, mas de todo o nosso modelo de ensino global, né? Que você você é binário, é sim ou não, você sabe ou você não sabe. Só que na verdade, no processo de aprendizado é muitos nãos para a gente chegar num sim. Ninguém é criativo, tipo, até a criatividade, muita gente acredita que tipo, meu Deus, eu não sou criativo. Cara, você tem que aprender criatividade, não é um dom, né? Então, a gente acredita que, eu tenho que saber, eu tenho que... E a faculdade é uma coisa que, tipo, vai lá e bate muito. Se você errou, você vai reprovar, você vai pegar DP, você vai pegar exame. E aí? Beleza, eu não tô falando aqui que talvez, não sei qual é a melhor maneira, tem um monte de startup tentando mudar isso, mas enfim. O que eu acho que a grande parada é que você vai para o mercado de trabalho achando que assim, eu tenho que só acertar. Se eu errar, eu tô ferrado, acabou para mim. Sendo que na real, não, você tem que errar. Você tem que errar mesmo, para você conseguir construir o seu sim. Nenhuma ideia ou sei lá, qualquer coisa
nenhum negócio ou qualquer coisa que vocês vão fazer, nenhum trabalho final, não é o começo. Não é aquele negócio. Não, você tá quando você olha o trabalho final, você tem que pensar que existe um bastidor daquilo ali. E na verdade a gente sempre compara o trabalho final com os nossos bastidores. Putz, eu não sou bom o suficiente para ter aquela ideia, aquele logo ou sei lá, aquele processo criativo. Cara, você não sabe o processo criativo de fato que ele chegou para ter, que ele fez para ter aquilo lá. Então a faculdade ela incentiva muito a você forçar aquilo. E na hora que a gente sai do mercado para o mercado de trabalho, desde que não seja uma instituição muito enrijecida, que replica o mercado, o ensino, que seja um mercado mais volátil, que seja mais dinâmico, você vai ter que errar, porque a gente não sabe a resposta das coisas, né? A verdade é essa. Quem fala que sabe está mentindo. É a única coisa que eu acredito. Porque a gente está no processo de aprendizagem constante. Todo mundo. Tem coisas que a gente tem mais mapeado, que a gente não tem alguns caminhos das pedras, e tem outras coisas que não temos nada mapeado, e faz parte. E eu acho que a faculdade, ela poderia ajudar a gente a ter isso. Às vezes ela até faz, né? Acho que até por isso que ela coloca algumas alternativas que não sejam provas, que sejam iniciações científicas, empresas júnior, e todo esse tipo de coisa. E talvez a gente, naquele momento, que não sabe aproveitar direito e não entender isso. De novo, acho que voltei a não criticar a faculdade. E eu acho que a gente fala assim, a gente critica a faculdade e tal, mas a gente também tem que reconhecer que a faculdade é um espaço propício, né, e que propicia essa discussão aqui com o MEG, por exemplo, acontece porque a universidade existe, está fundamentada, enfim. Sim. A gente teve um trabalho aí nos últimos anos de fazer com que o MEG se consolidasse, mas e eu acho que é totalmente válido as críticas que a gente pode fazer à universidade, à faculdade, enfim, mas também ela é um dos espaços que propicia a gente não só ter know-how para poder fazer essas críticas, mas a gente ter esses espaços aqui, né? Não vamos... Sim. Não que a gente esteja fazendo isso, mas também a gente não pode demonizar a universidade, a faculdade. Ela é importante. Sim, com certeza. Voltamos àquilo que acho que está bem alinhado aqui todo mundo, né? Que é aquilo, a gente também hoje escuta tanta crítica como se a universidade não tivesse também tanta coisa importante, necessária e boa que gera na nossa vida, né? Então, acho que tá todo mundo alinhado aqui, tem as mesmas percepções desse tema, né? Da importância da universidade. Maravilha, gente, muito bom. É isso mesmo, né? A gente tem as ferramentas, né? Aí cabe ir lá e aproveitar. Bom, a segunda pergunta é: quais os maiores aprendizados de cada um de vocês, Karina e Luiz, ao participarem do movimento Empresa Júnior, que é o MEG, né? E o Gabriel ao participar dos projetos Extra Classe? Eu entrei na empresa Júnior, na RP Júnior, logo no comecinho da faculdade. No segundo mês da faculdade eu entrei, aí fiquei numa diretoria, depois fui para a vice-presidência, fui conselheira do núcleo Nesp, então minha gestão que conseguiu federar a FEGESP foi assim, incrível, foi o legado da nossa gestão. A RP Júnior estava tentando se federar há muitos anos, então foi uma conquista muito legal. E com ela também a gente aprendeu bastante, né? Esse processo de federação, mas no geral, participar do MEG, nossa, tem muitos e muitos, muitos aprendizados. Se a gente for começar pelas habilidades técnicas, é um pouco da onde você começa a colocar em prática o que você está aprendendo ali, né? Você tem projetos para realizar, você começa a experimentar o que você viu ali no conceito, na teoria em si. Então, essa é uma das coisas. Mas essa é só uma das coisas, né? Uma pequena parte da empresa Júnior. Ela também ajuda muito no relacionamento interpessoal. Você aprende a realmente como se comunicar num ambiente de organização, né, que é diferente de você, num ambiente mais profissional, vamos dizer, que é diferente de outros ambientes. Aí a liderança, a gente, né, cita aí, mas acho que o pessoal aí das empresas juniores vão ouvir isso e falar, tá bom, já sei, isso daí é um tópico que a gente está acostumado a falar em todo momento, mas realmente, né, ela te ajuda nisso. O senso de responsabilidade, então você começar a entender o seu papel como profissional, né,
não só pessoal, mas como profissional, você começa a aumentar esse senso de responsabilidade, não só por você, mas por outras pessoas, pela organização que agora você representa e que você está tentando crescer, está tentando movimentar. A autonomia, isso daí não tem muito dentro de uma empresa júnior, né? Pelo menos eu digo pela gestão que passei, né? Há uns anos atrás, mas acredito que o movimento empresa júnior gera isso, né? De você ter que aprender a lidar com a sua liberdade de fazer ou não, de realizar ou não. Então você tem que estar realmente disposto e dedicado a esse crescimento seu e do todo, né? Do coletivo. Aí a colaboração entra nisso também e a realização coletiva, né? Porque no fim das contas você está ali desenvolvendo algo maior do que só o seu profissional. Então, no fim, assim, é um conjunto de muitas coisas. A empresa júnior foi extremamente importante, foi uma das fases mais importantes da minha graduação, né? Onde a gente consegue crescer muito e se desenvolver bastante. Ô, Gabriel, dá uma quebrada no MEG aí, puxa você aí, que não foi TJ. Tá. Então, como a Agatha já falou, eu não tive contato direto com a empresa júnior, né? Então, só que assim, eu não, vocês podem me corrigir, mas eu fui impactado por uma coisa bem embrionária que tinha na Unesp na época, que chamava Tranco. Eu não sei se era uma empresa júnior, que era era uma movimentação de empreendedorismo. Naquela época não tinha, eu não sei se tinha empresa júnior, para falar a verdade. Não, é antes do Céu. Antes do Céu. Então foi... 1940, mais ou menos ali, fundação da Unesp. Parece que eu sou velho pra caramba, né? Falando assim, mas não é, cara. É recente assim. Eu não tava na faculdade ainda. E eu tava no ensino médio. Eu tava terminando o ensino médio. E eu tive, enfim, eu comecei a testar alguma coisa que eu nem sabia o que era. E essa empresa, essa galera da Faculdade de Engenharia de Produção, que tinha esse movimento dentro da Unesp, chamava Tranco, me chamou para conversar e me mostrar o que era o mundo de negócio, né, de startup, enfim. Isso faz um tempinho, sei lá, foi em 2012, 2011, né? Foi 2011. Então, aí eu fui impactado por esse movimento. Isso aí me trouxe uma coisa assim totalmente fora da caixinha do que eu imaginava, do que eu acreditava. Eu fui impactado de verdade. Isso mudou assim completamente minha trajetória, tenho certeza. E a partir daí eu mudei a chavinha, né? Então, assim, sendo bem sincero, eu acredito muito em passar a real e não fazer aquele negócio de, não sei o quê. Eu nunca fui o cara de ficar na sala de aula. Eu nunca. Então, eu sempre fui o cara, tipo, que eu ia pra faculdade. Quando eu ia pra faculdade, de verdade, eu ficava na aula quando a aula era importante, mas às vezes eu ia pro bar. A verdade é essa. Só que a grande questão é o seguinte, quando eu chegava em casa, eu estudava muito. Porque eu acreditava muito, acho que uma coisa que a Agatha falou também lá no começo, do tipo, tem a habilidade e tem a atitude. Eu sempre fui mais fã da atitude. Então, tipo, eu acho que é fundamental a questão de você ter aprendizado, só que cada um aprende de uma maneira, né? Por isso que eu não tô falando que, assim, é uma coisa que eu fiz e acho que todo mundo tem que fazer, acho que esse é o caminho. Não, de maneira nenhuma. Acho que cada um tem que entender a sua maneira, né, de aprender. E eu era assim, eu era de executar. Eu acho que o movimento extra-classe, o movimento de projetos extra-classe foi fundamental para eu aprender de verdade, porque eu não conseguia aprender em sala de aula. Não conseguia. Então, o professor falava para mim, eu não prestava atenção, eu tinha dificuldade de assimilar as coisas, e eu chegava em casa e eu estudava. Então, como que eu estudava? Eu não chegava e colocava a cara em livro, ou não fazia o mesmo método que os professores passavam para mim. Eu executava, fazia projetos. Então, eu testava, sei lá, como eu fui apresentado para startups naquela época, eu testava algumas coisas. Falei, se eu vou fazer um negócio. Eu começava a tentar vender, como eu vim da área de computação, né? Então, eu programava, desenvolvia aplicativo. Foi assim que eu aprendi. Tudo, grande coisa, até hoje eu sou assim. Então, tipo, quando eu vou aprender alguma coisa, eu prefiro executar ela, do que ficar, enfim, estudando e tal. Eu entendo que é uma coisa que varia de todo, para cada um, para cada um. Só que eu acho que, para mim, principalmente para mim, por eu ter esse jeito de dificuldade de aprender em sala de aula, foi fundamental. Porque se eu não
tivesse isso, eu não ia aprender nada, a verdade é essa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito a ver com a maturidade que você tem no momento também. Se você tem a maturidade de absorver aquilo que você está vivendo naquele momento, seja de empresa júnior, seja de uma empresa sua, que você está tentando, ou seja de um projeto de iniciação científica, seja da própria sala de aula, acho que as coisas mudam muito para você lá na frente. É difícil assimilar isso quando você está começando, é muito difícil. Eu passei exatamente por isso. Então, porque você não está preparado para aquele momento, o fato é esse. Então, a gente não assimila. Só que se você conseguir o minimamente assimilar, isso vai fazer muita diferença na frente. Isso eu falo com total propriedade. Porque a gente olha muito empresa júnior para contratar. Olha muito. Então, a gente pega pessoas de empresa júnior e traz para dentro. Porque a gente sabe que, primeiro, já significa uma pessoa proativa, né? Que ela está fazendo algo além do que ela é obrigada a fazer. Isso aí é fundamental dentro de uma empresa. Significa que ela tem... Acho que tudo que a Karina falou são coisas que todas as empresas buscam. Então, quando você vê que uma pessoa está fazendo aquilo ali, não porque ela é obrigada, mas porque ela está querendo viver uma coisa extra, está querendo buscar conhecimento, querendo buscar dia a dia. Isso aí é uma coisa... A empresa olha como se fosse uma coisa maravilhosa, uma fonte de ouro. Então, acho que falta essa conexão de todas as empresas para olharem melhor para isso também. Falta. Mas eu acho que esse é o ponto. Acho que mudou para mim completamente minha trajetória, se for para resumir, basicamente. Eu acho que estava pensando, a gente recebeu o roteiro antes, eu fiquei pensando bastante sobre essa pergunta, né? Qual que era o meu principal aprendizado sobre minha experiência no MEG? Acho que, pegando o resumo, assim, de tudo que eu vivi, eu acho que foi um desprendimento, assim. Eu falo bastante, inclusive isso tem muito a ver com a história do próprio Núcleo Bauru, né? Contar um pouquinho dos bastidores aqui para vocês, assim. Eu era diretor da jornal, enfim, queria sair do MEG em 2016. E aí, 2017, na verdade, já estava 2 anos no MEG, enfim, já tinha tido uma história, cansado. O MEG cansa um pouco a gente, né? A gente chega uma hora que a gente já está assim, saturado, fazer projeto e tal. E aí, o cargo de presidente também tem um negócio meio político, assim, né? Tem que falar com todo mundo e tal. Queria sair do MEG, mas aí não rolou do candidato para o núcleo ser eleito. Me chamaram, e aí, você não quer tentar e tal? E aí, o processo rodou ali em 3 semanas. Fiz 6 desafios. Isa, não sei como é que tá de desafio pro núcleo agora, mas foi 6 desafios, assim, em 3 semanas. Tá nesse nível, né? E aí, assim, passei e tal, fui eleito, fiz um planejamento inteiro, assim, né? Então, para fazer um planejamento para uma instância como núcleo, FEGESP e tal, a gente pega o PE, né, o triênio da BJ, olha para aquilo e reflete na nossa estratégia, né? Então, basicamente foi isso. Basicamente, né? Um trabalho aí que durou 1 mês e meio com todo mundo. Eis que na primeira reunião que a gente tem com o Nuclear, que é o órgão, né, que cuida de todos os núcleos mais a FEGESP, foi apresentada a proposta da gente regionalizar os núcleos. Então, traduzindo isso em linhas gerais, era eu pegar o meu planejamento estratégico inteiro com o meu time e rasgar, e recomeçar e fazer uma coisa nova. Assim. Então, imaginem vocês, né? A gente já está um jeito acostumado de fazer o Nesp. A gente tem a Cacu aqui com o Baiano ali atrás de Bauru, né? Eu acho que o pessoal vive no Guilhermão aí nos eventos do MEG. Esse ano talvez menos por causa da pandemia e tal. Você ter esse jeito de fazer e você ser provocado a mudar isso tudo não foi uma coisa fácil, né? E o MEG, a gente tem muita coisa a gente faz assim, a nossa J faz assim, mas o nosso mercado funciona assim. Não dá, eu ouvia muito isso, né? Não dá certo porque na nossa região é diferente, né? E tem essa coisa. Porque em Marília tem não sei o quê, que em Bauru não tem, que em Ilha Solteira não tem. Conheço todas essas histórias aí do MEG. Eu ouvia a Conflora, né? Um tempo eu assessorei a Conflora e acho que tem alguém da Conflora por aí também. E a Conflora falava assim, porque aqui em Botucatu, o frio daqui de Botucatu não dá pra gente fazer umas coisas. É bizarro. Mas foi esse desprendimento, né? E acho que se é uma coisa que eu podia deixar assim para vocês levarem depois para quando acabar isso aqui para as EJs, é a gente poder entender qual que é o objetivo da organização, né? É uma coisa que o Gabriel falou assim, né? A gente olha e recruta olhando para a EJ, a gente olha e recruta olhando para as competências, para as habilidades que a gente busca no MEG, porque a gente sabe que isso é uma das competências, uma das experiências que a gente procura já no mercado sênior, que o MEG desenvolve, o MEG impulsiona. Esse desprendimento para você saber que
você tem um jeito de fazer que é super bem-vindo, que vai agregar para a CJ, para o núcleo, enfim, onde você esteja, numa empresa sênior e tal, mas que essa organização tem objetivos e que você talvez tenha que se modificar e você tem que se adaptar. E aí eu puxo também uma coisa que o Gabriel falou, né? Essa questão de criatividade ser algo prático e treinável, desenvolvível e não algo que vai surgir do além, assim. Isso tem que ser muito, muito importante, assim, porque no dia a dia a gente vai se deparar com problemas extremamente complexos, extremamente fora do que a gente sabe fazer, e mais uma vez, né, porque a gente não aprendeu a desenvolver esses problemas, a gente não aprendeu a resolver esses problemas, a gente aprendeu a reproduzir soluções para problemas antigos, e aí quando a gente se depara com problemas novos, a gente precisa se desprender. Eu acho que o meu maior aprendizado, assim, pegando minha experiência no MEG especificamente, foi isso. Eu sabia que eu tinha muita coisa definida, muita coisa pensada, muitos sonhos, e aí uma reunião de um final de semana isso desmanchou, mas o resultado está aqui, né? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo junto, reunido, e eu acho que isso é uma felicidade muito grande. Então, assim, tem uma luz no fim do túnel, no fim das contas, né? É isso. Luiz, eu acho que eu queria emendar um pedacinho que eu tinha rabiscado aqui no papel para falar também. O quanto isso que você falou me faz lembrar da importância da gente idealizar um pouco menos e realizar um pouco mais de acordo com o que a gente tem à nossa frente. Então, a gente passa por um processo de estudar e planejar num cenário ideal, né? Num ambiente ideal para aquilo acontecer. E a gente esquece que a realidade nem sempre ela é condizente com tudo aquilo que a gente idealizou. Então, a gente precisa aprender a não romantizar também algumas coisas, né? Como se quando você vai para a realidade vai ser exatamente daquela forma, que não vai ser. E o MEG, ele ensina um pouco disso e ainda um pouquinho a gente não aprende tudo. A gente ainda vai aprender realmente quando a gente está no mercado de trabalho a idealizar um pouco menos e realizar e realizar de acordo com o que a gente tem no contexto que a gente está. Então, liga tudo isso, a própria adaptação, a conseguir resolver o problema, mas no sentido da gente entender que não adianta, a gente vai pensar de uma forma, mas na hora de praticar aquela forma, o contexto pode ser diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes do que a gente tinha imaginado. É isso. Eu acho que o exemplo muito prático disso é aquela história, né, de EJ principalmente, né? Eu vou esperar bater o autocrescimento para eu ter grana para poder levar todos os membros para o evento, e aí isso é uma experiência muito bacana e não sei o quê, e aí isso virar, e aí não bate o autocrescimento. E aí aquele projeto que a gente estava esperando não entra. E aí, sei lá, o projeto dá errado, e aí vem uma pandemia, né? E o que a gente faz, assim? Então, por mais que a gente tenha um planejamento, é extremamente se planejar, estar aberto é exatamente isso. O que é que eu tenho na minha mesa hoje, né? Qual que é o meu plano B, qual que é o meu plano C? Eu acho que essa é uma habilidade que a gente vai desenvolver na prática, assim, né? Acho que a maioria do pessoal que está aqui provavelmente deve ter cargo de liderança e tal, e a gente saber ter isso internalizado com a gente e saber conduzir outras pessoas nesse caminho, eu acho que é fundamental, assim, porque a gente vai conseguir olhar para os nossos recursos e conseguir otimizar eles de uma maneira muito mais eficiente do que só esperando um cenário ideal com ouro e unicórnios, né? Eu costumo falar que, assim, a busca por esse cenário ideal, ela é importante porque ela é o que te move a realizar coisas, né? A tentar coisas, a buscar essa transformação para que seja o ideal. Mas a gente vive no mundo real, então a gente precisa trazer um pouco dessa idealização para a gente continuar motivado buscando aquilo, mas de certa forma entender que no mundo real vai ser diferente, a gente vai precisar fazer diferente também para se adequar a ele. Uma coisa que vocês falaram que me chamou a atenção para o pessoal da J também, isso é um reflexo do mercado como um todo, né? Não é uma coisa exclusiva de EJ. A maioria das empresas sêniores, empresas gigantes, gigantescas que a gente admira, elas ainda pensam igual vocês acabaram de falar. Que a gente tem que entender que planejamento é uma hipótese e não uma confirmação do que vai acontecer. As pessoas fazem planejamento e elas tentam fazer tudo, elas tentam moldar a realidade para aquele planejamento. Só que, na verdade, o planejamento tem que se moldar à realidade, né? Então,
Mas é um reflexo, gente, eu vejo empresas gigantes, a gente fala com empresas gigantes que têm a mesma coisa. Tipo, é bizarro, pessoas que são, tipo, super seniors no mercado, tipo, anos e anos de experiência e ainda acreditam nessa mesma coisa. Então, quanto antes vocês assimilarem, olha o quão diferente, o quão à frente vocês já vão sair. Então, esse já é um fator muito, muito, muito diferente, fundamental, diria. Maravilha. Bom, aqui, acho que aproveitando um pouco essa questão de adaptação, nós sabemos que o engajamento dos membros está ligado diretamente ao sucesso da instituição. Mas muitas vezes, né, o cenário ali acaba sendo ao contrário. Então, como podemos superar o desafio de engajar os membros da comunidade com as instituições e a comunidade da qual fazem parte? Boa pergunta. Cacu, responde essa pra gente aí. Ajuda os universitários aqui. Que me perdoa, amiga, é negócio de comunidade, né? Que eu tava terminando de escrever os nomes pro sorteio. Vamos lá. Você repete a pergunta, por gentileza, amiga? Claro, o engajamento dos membros está ligado diretamente ao sucesso das instituições. E como nós podemos superar o desafio de engajá-los? Difícil, hein? Bem difícil. Ainda estou descobrindo isso, na realidade. Resposta que vale 1 milhão, hein? Imagina a pessoa descobrir o formato exato de engajar todo mundo no que é esperado que se engaje. Pô, aí... É difícil, mas acho que permeia tudo isso que vocês estão falando, né? Sobre essa questão, tanto de você entender que o que você está aprendendo na teoria, na hora que você for aplicar no mercado, vai ser bem diferente. E até a questão que a Karina também falou da empresa júnior, que ainda é um treino, não é um treino igual à faculdade, é um pouquinho mais pesado, mas ainda assim é muito longe, tem um abismo também para chegar no mercado real. E eu acho que o grande X da questão, assim, é a gente sempre tentar conhecer as pessoas, conversar com elas, ouvir, entendeu? Pedir feedback. Eu sou a louca do feedback. Qualquer coisa que a gente faz, a gente, você achou legal? Qual foi essa experiência? Como se fosse, tipo, a pessoa participou de um rolê muito top, mas não, ela tá aqui no webinar com a gente, por exemplo. Mas eu levo isso bem, bem a fundo, assim, porque é através desse olhar que a gente consegue entender se está alinhado o que a gente queria transmitir e o que as pessoas estão sentindo. Porque se não tiver alinhado isso daí, esquece. Você pode dar o melhor salário, pode ter os melhores benefícios, puff colorido, escorregador, piscina, que não vai adiantar. Piscina, talvez, né? Talvez é subjetivo. Mas eu acho que a ideia é essa, fazer igual o Gabriel também comentou, o Matias também, né? Que você faz, depois aperfeiçoa, ouve as críticas, melhora mais um pouquinho e por aí vai caminhando. Não vai ter... Duvido que vai chegar um dia que vai ser perfeito, né? 100%. Mas a gente pode manter um NPS aí, né? No Promotores 8 para cima, acho que é uma meta realizável. Boa. Eu acho que basicamente também é entender os motivadores daquelas pessoas que estão envolvidas na comunidade, né? Porque quando a gente quer fazer as coisas, a gente acaba, fato, a gente pensa no que a gente quer, né? Porque é a gente que está fazendo. Então a gente tem que entender o que está motivando aquilo ali, né? O que motiva aquelas pessoas que estão ali, por que elas estão ali, né? Se a gente descobrir de verdade por que elas estão ali, por exemplo, uma coisa que o Luiz falou que me chamou a atenção também, tipo, a Karine também comentou, que é qual que é o real objetivo de uma empresa júnior, né? Eu conversei com o pessoal eu não sei o nome, faz umas semanas, o pessoal que monta carro para fazer corrida da Unesp. É o Pacbaja, não é? Ou o Fab Racing? Conheço esses dois, não sei se... Acho que é Fab Racing. Acho que é Fab Racing. Fab Racing. Fiz parte no comecinho da faculdade também. Eu conversei com eles falaram, cara, a gente quer implementar o OKR.
quer implementar o OKR aqui, explica pra gente o que é o OKR. Aí eu, mas pra quê? Por que vocês querem implementar o OKR? Ah, porque a gente quer, não sei o quê. Aí enfim, só para resumir, a gente chegou numa questão seguinte: qual que é o real objetivo daquilo ali? É ganhar a corrida? Mas por que eles ganham a corrida? É para passar pela experiência de ganhar a corrida? Então o real objetivo talvez seja todo mundo que passa por ali tem mais condições de sair mais preparado para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo. Então talvez a métrica real que tem que estar ali não é ganhar a corrida, e sim quantas pessoas que passam por ali conseguem um trabalho melhor do que as outras pessoas que não passam, né? Então, acho que é essa ótica. A gente, às vezes, acaba olhando, tipo, só para frente e não tem uma visão 360. E isso impacta bastante no resultado da comunidade. Isso impacta bastante. A mesma coisa da faculdade. A faculdade olha para o aluno ainda como se fosse principalmente a faculdade paga, né? A pública, tudo bem, mas a paga olha para o aluno como se fosse o cliente. Só que, na verdade, quem é o cliente dela é a empresa, né? A empresa olha para a faculdade e fala, será que essas pessoas que estão ali são boas? Enquanto ela vai querer continuar vendendo mensalidade, ela vai continuar fazendo de qualquer jeito, colocando aluno para dentro. Mesma coisa da universidade pública, qual que é o verdadeiro NP, qual que é o verdadeiro North Star Metric deles? Sei lá, pesquisa, né? Então, é isso que tem que estar mapeado na comunidade. Ou gerar mais para o mercado de trabalho. Tá, mas quantas pessoas essa nossa faculdade ela é bem vista no mercado de trabalho? Quantas empresas vêm visitar a gente? Como que acontece esse link, né? As faculdades estão vindo aqui, a gente está procurando as empresas para virem aqui. Eu acho que é basicamente isso, para movimentar. É que o problema é que a gente às vezes olha para os interesses pessoais, né? A gente fica em grandes empresas gigantescas, corp. Nenhuma das três principais motores de decisão não estão nada relacionado com o valor para a comunidade ou com motivador. É sempre pessoal. Então, o reflexo é esse. Pessoas pouco motivadas. Tem uma pesquisa da Gallup de 2014, provavelmente ela já foi atualizada, assim, né? Mas só para tranquilizar o pessoal também de que essa questão de engajamento é algo crônico, assim, no mercado de trabalho formal, principalmente. Essa pesquisa, ela revelou, depois eu até posso compartilhar com a Cacô pode disparar, com a Isa também, enfim. Aí, as referências aqui a gente pode mandar depois para vocês darem uma olhada também. 13%, uma pesquisa feita em 142 países, e apenas 13% de todas essas empresas que foram pesquisadas, 13% dos funcionários, eles estavam engajados. Imaginem vocês, né? 13% de uma empresa, das pessoas querendo fazer aquilo acontecer, estando orientadas a um propósito claro e buscando resultados efetivamente, né? 63% estavam desengajadas, né? Em nível de desengajamento muito crônico, muito crítico, assim. E os outros 24%, não sei se isso dá 100, né? Mas esses são os números que eu lembro aqui de cabeça, depois a gente pode fechar certinho. Estavam em um nível crônico de desengajamento em diferentes níveis de desengajamento, né? Então, eu acho que uma das principais coisas, e eu acho que essa pergunta reflete muito isso aqui, é a capacidade e a habilidade de liderar pessoas, né? Então, assim, quando a gente fala de desengajamento, eu acho que eu tô pensando muito assim, como é que eu, líder, consigo articular pessoas em torno de um propósito. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente fala quando a gente fala de engajamento, aí eu puxo a Cacô aqui, é a gente ter um propósito claro, um propósito bem definido. Então, nós fazemos isso por X, por Y, nós queremos chegar até um lugar, que é o que a Karina falou, né? A gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um objetivo. E puxando o que o Gabriel falou também, aquilo é o planejado, né? O realizado, né? Aquela coisa do orçamento, né? Do planejado, do realizado, talvez não seja aquilo, mas que bom, né? É sinal que a gente conseguiu desenvolver algo melhor, ou a gente não conseguiu chegar ali, mas a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer com que aquilo fosse para a realidade. Então, ter um propósito claro é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de uma EJ que me tocou muito em 2018, quando eu fui presidente do núcleo, assim, que foi a Biomas. Quem era a Biomas na fila do pão? EJ que a gente não ouvia falar, assim, né? E aí, do nada, chegou aquela galera super maluca nos eventos, que estavam em todos os eventos, e todo mundo fritando, assim, para fazer projeto, todo mundo maluco para conseguir bater alto crescimento, todo mundo unido, né? E tinha um propósito muito claro. Se você conversasse com cada membro de uma dessa EJ, você conseguia entender o porquê que eles estavam ali, né? E estavam todos juntos. Então, eles estavam em torno de um propósito muito bem definido e sob uma liderança muito forte, né? E aí eu acho que uma coisa que fica aqui para quem tá ouvindo a gente se você não tiver disposto, aí a gente retoma todas as habilidades que a gente já falou aqui, né?
se você não for adaptável, se você não tiver uma escutativa, se você não for criativo, se você não tiver desprendimento, é difícil você ser um bom líder, porque basicamente você vai lidar com pessoas. E aí eu gosto muito de que a gente tem pessoas diferentes, elas devem ser tratadas de maneiras diferentes, mas elas devem ter oportunidades iguais. Então, se você está desenvolvendo uma EJ, se você está desenvolvendo um projeto, se você está desenvolvendo um planejamento estratégico, o que você esteja desenvolvendo, e isso envolve pessoas, que não envolvam somente você, essas habilidades que a gente citou, a gente está aqui batendo nesse martelo desde que a gente começou, elas vão ser fundamentais, assim, né? Então, para a gente falar de engajamento, a gente precisa conhecer pessoas. Então, você pode conhecer... antes de eu fazer jornalismo, eu fiz química, né? Você pode conhecer a lista de todos os reagentes, você pode conhecer a tabela periódica inteira, de trás para frente, você pode saber como é que funciona todo o planejamento estratégico da BJ, você pode fazer o que você quiser, assim. Se você não manja de pessoas, dificilmente você vai conseguir engajar as pessoas e a sua EJ, né? Aqui falando do contexto médio, em torno daquilo que você quer atingir. Então, se eu fosse resumir assim, como que a gente consegue fazer isso? Tendo um propósito muito claro, sabendo comunicar e sabendo... Inclusive, me lembrei aqui, não está na minha lista de referências, mas eu vou achar esse artigo para mandar para vocês, que é como é que as mudanças ocorrem. Assim. É um cara que ele fala de 10 passos que precisam acontecer para as mudanças ocorrerem, para a gente conseguir tirar as coisas do papel, não pessoais, né, dentro das organizações. Vou ver se eu acho esse artigo para mandar para vocês. E uma das coisas é que a gente não comunica muito bem. Então, assim, a gente quer bater alto crescimento até abril. Show de bola. E só a gente tem esse sonho, né? Porque o núcleo falou e tá falado, porque a FEGESP tá cobrando a gente, e ninguém se engajou nesse negócio, assim, né? Ou então eu quero, acho que o Gabriel vai ter mais experiência, assim, né? Eu quero desenvolver uma solução dentro de um evento específico, num final de semana, para um problema complexo e tal. Só que o meu jeito de levar as minhas ideias, o meu jeito de conseguir articular as ideias, ele não casa com o grupo, eu não consigo me comunicar muito bem. Então, veja, é uma habilidade estritamente humana, né? Eu não me comunico com o meu celular propriamente, né? É uma ferramenta para me comunicar com outras pessoas. Então, invista um tempo, né, para conhecer sobre pessoas, invista um tempo para vocês desenvolver essas habilidades e usem e abusem de todas as ferramentas que vocês puderem para usar desse desenvolvimento de habilidade de trabalhar com pessoas. Assim, é algo totalmente treinável, né? Tem Dale Carnegie falando de como fazer amigos e influenciar pessoas aí há décadas, né? O cara já até morreu e o livro dele continua sendo um dos mais vendidos do mundo, assim. Então, acho que vale a pena a gente bater um pouquinho nessa tecla. E é isso, assim, é um propósito bem definido, uma comunicação clara e conhecer pessoas. No final do dia, são elas que vão mover a gente para os resultados que a gente quer. Maravilha, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta. E para essa pergunta, cada um de vocês vai ter 1 minutinho para responder. A gente já passou um pouquinho do tempo. Então, 1 minutinho para responder essa última pergunta para cada um. E o pessoal que está assistindo, que está aqui acompanhando com a gente, já podem ir mandando as dúvidas aqui no chat, beleza? Que a gente vai responder as dúvidas de vocês em seguida. Bom, essa pergunta é: se você pudesse dar algumas dicas para o seu eu do passado, quais seriam? Valendo. Nossa, justo essa 1 minuto, hein? Nossa, muito complexa. Calma, deixa eu sintetizar. É muito complexo isso, porque se eu mudasse alguma coisa lá atrás, eu não chegaria onde eu cheguei. E eu sou muito grato por onde eu cheguei. Então, se eu fosse resumir, eu não mudaria nada. É verdade. É isso aí. Karina, tá deixando para mim agora? O que é? Vai lá, Luiz. Dicas aí. Pro meu Luiz do passado, eu acho que eu seria... Acho que eu diria para essa pessoa estar de braços abertos, assim, para as coisas que vão acontecer. Acho que é uma coisa muito assim, né? Você sabe o que fazer, você sabe como fazer, talvez você tenha que fazer diferente. Tá tudo bem, você vai aprender a fazer de jeito diferente, só tenha calma, mas esteja aberto às coisas que vão vir, assim. Elas vão ser muito boas, vão ser muito frutíferas, não se afobe. Acho que a gente, quando tá no médico, quando a gente é mais novo, a gente se afoba muito, a gente é muito ansioso, assim. Calma que as coisas vão, calma pequeno gafanhoto que as coisas vão se ajeitar. Então, seja de braços abertos e tenha paciência.
A parte boa, a parte ruim de você começar a falar, né? Que você fica naquela tensão de começar. Só que a parte ruim de você ficar por último é que todo mundo já falou o que você ia falar. No fim das contas é Exatamente. isso. Não tem como. Você tá onde você tá, você vive o que você vive hoje porque você viveu coisas no passado. Então, não tem muito o que você querer mudar, a não ser que você não esteja aonde você quer. Não existe isso, porque a sua construção, o resultado do que você tem hoje é a construção da sua vida. Não tem muito como você saber o que deveria ter mudado para estar em outro lugar, ter outras coisas. E acho que eu tinha preparado aqui, eu vou falar receber. E aí ele falou isso, de você estar disposto a receber, estar aberto a receber o que você tem para viver, né? Então, você vai aprender durante o processo. Eu acho que é mais a gente entender, a Karina lá do passado não entendia que não adianta só mirar lá no final. Você tem que aprender durante todo o processo. Você tem, na verdade, o que importa mesmo é o aprendizado que você tem em todo o seu caminho, não só quando você chega lá onde você queria chegar. Aquele onde você queria chegar vai gerar novos desafios para você chegar em outro lugar. Então, se você não aproveitar o processo todo, o caminho todo, você nunca vai estar aprendendo de fato e chegando em lugares novos e com objetivos diferentes. Então, para a Karina do passado, eu falaria isso. Aproveite a jornada, o caminho, e não só fica lá mirando no resultado final. Amei, muito bom. Gostei muito das reflexões. Foi 1 minuto ou a gente passou? Provavelmente eles foram ali 40 segundos, eu demorei 2 minutos e meio. Imagina, ficou certinho. Acho que é bem o que cabe mesmo, né? De forma geral, assim. A gente aproveitar o processo, receber, entender que tudo que a gente passou foi o que trouxe a gente pro que a gente está vivendo agora. Muito bem. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Quer enviar aqui no chat? Eu tenho. Já que ninguém fez, eu vou fazer. As pessoas estão muito tímidas. Tá todo mundo com a câmera desligada, sabe? Eu não vi nenhuma pergunta, nenhuma movimentação. Pode perguntar coisas mais diferentes também. Ah lá, já mandaram aqui, ó. Principalmente para ele é solteira. Aproveite a viagem. Com certeza, né? Desculpa, eu tava fazendo... Mas é bom, essa analogia é boa, porque se o caminho é longo e você não aproveitar todo o caminho, vai ser muito mais cansativo. Então, aproveita o caminho. Sim. A minha pergunta é, o que foi que vocês passaram mais raiva, assim, quando vocês estavam trabalhando em equipe, né? Para quem foi de empresa júnior, dentro das EJs, e quem participou de outros projetos da faculdade, como foi? Como vocês lidaram com esse sentimento, assim? Exposed aqui do Sempre do MEG. Eu acho que eu vou deixar o Gabriel responder, porque eu tenho curiosidade de saber como é que é um Startup Weekend. Assim, nunca participei e ele já pode até dar um spoiler aqui. Cara, mas acho que você falou muito bem lá no começo, na hora que você estava falando sobre movimentar a comunidade. Acho que você matou toda essa questão também. Eu acho que o maior problema é não saber lidar com pessoas. Então você acredita, você reflete você em outras pessoas. Então você espera as suas reações nas outras pessoas. E as pessoas são diferentes. Então a pior questão é alinhamento de expectativa. Acho que uma coisa que eu não falei, uma habilidade que eu não falei ainda, e que foi fundamental, eu acho que eu colocaria ela acima de todas. Alinhamento de expectativa, gente. Alinha suas expectativas e alinha as expectativas das outras pessoas. Tudo que vocês forem fazer. Porque quebra de expectativa é o que mais quebra você e quebra o que você está querendo fazer. Então, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque eu vinha muito do tipo, vamos ver o que dá, vamos fazer, eu dou um jeito. No final, você não resolve e aí dá ruim. Então, eu acho que, mas principalmente, eu acho que lá, quando eu lidava, era do tipo assim, na época que eu estava na faculdade, eu ficava pistola pra caramba, me frustrava, não conseguia resolver direito. A verdade é essa. E no final eu fazia, basicamente isso. É o jeito que eu fazia. O jeito que eu faço hoje, eu acho que vocês falaram muito bem. Diversidade, liberdade, não só liberdade de horário, igual as startups, muita startup fala, liberdade é de respeitar individualmente todo mundo.
Então, você tem que entender todo mundo, todas as pessoas que estão ali, o que elas querem e jogar todo mundo pro mesmo objetivo. Cara, a gente tem que entregar tal coisa, então vamos por ali. Vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho, ouvir as outras pessoas, você não dando razão, e por aí vai. Eu vou muito por esse caminho hoje como liderança. Então, acho que, por enquanto, tá dando um pouco certo, né? Então, eu continuaria, até o momento eu continuo. Maravilha. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui. Nissim mandou pra gente, né? Primeiramente, queria parabenizar vocês, né? Tá curtindo bastante o bate-papo. Obrigada, porque eles também com a sua participação. E a dúvida queria saber como foi essa transição entre faculdade e mercado de trabalho. Aparecem várias incertezas e não sabemos bem qual é o certo. Vocês possuem alguma dica? Nossa, vou puxar aqui, acho que a Karina também vai Não, dar uma eu dica. vou anotar a sua dica, eu vou anotar. Vou anotar aqui, porque essa pergunta é assim... É difícil, Enfim, né? eu vou anotar primeiro, depois eu falo o que eu pensei. Não, eu ia falar aqui que a minha transição ela foi uma transição tranquila, mas eu tenho um recorte muito específico assim na minha trajetória, que eu acho que é o recorte de muitos alunos da Unesp, assim, né? Por a gente ser a prima pobre das universidades, a gente também acaba tendo muitas dificuldades na nossa formação, né? A gente acaba tendo muitas lacunas, assim. E aí, quando a gente depara com o mercado de trabalho, foi aquilo que o Gabriel falou, né? Às vezes, não tem nada a ver com o que a gente se formou ali, o que a gente vai fazer e tal. Eu acho que pesa pra gente também o fato, e aí eu não sei se para vocês que estão ouvindo pesa, mas para mim pesou bastante e isso norteou muito algumas das minhas decisões e alguns nãos, né? Eu acho que poder saber dizer não e por que a gente está dizendo não foi muito importante para mim. Cacu, inclusive, trabalhou comigo em uma das instituições pelas quais eu passei e foi um dos nãos que eu pude dar, assim. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter, assim, é talvez gastar um tempo, e aí quando eu falo gastar um tempo, não é nem a gente morrer em cima dessa questão, assim, mas eu acho que a gente pode gastar um tempo em cima disso. Que a gente buscar o nosso propósito, assim, né? Putz, eu me formei como jornalista, mas de verdade, assim, eu não sei se eu me vejo hoje com o microfone na mão, correndo atrás de pauta e indo atrás da notícia, assim, né? Essa coisa meio hard news que a gente tem aí no jornalismo tradicional. Porque o meu grande propósito no fim do dia, assim, é trabalhar com pessoas. E aí eu posso fazer isso, e essa foi a minha grande questão, e esse foi meu grande X para sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Eu posso trabalhar com pessoas de, sei lá, 45 mil maneiras, né? Posso ser um professor, posso ser um analista, pode ser um comunicador, posso ser um RP, posso ser um biólogo, enfim, dá para eu trabalhar diferentes pessoas de diferentes maneiras. A minha transição efetivamente aconteceu quando eu entendi isso, e quando eu entendi que eu estava aberto, e aí por isso que eu falei, né, de estar aberto para o que vai vir, a poder fazer e usar as minhas habilidades e aquilo que eu sabia fazer onde eu coubesse. Basicamente é isso, e onde que isso fizesse sentido. E aqui eu quero fazer um parênteses muito grande, assim. E é uma das coisas que eu me proponho a falar sempre quando eu falo sobre isso. A gente precisa entender que há um certo privilégio aqui nessa possibilidade de escolha. Nem sempre a gente vai poder dizer não para todas as oportunidades, nem sempre a gente vai poder dizer não para aquele emprego, etc. Porque a gente precisa pagar conta, né? Porque a gente tem sonhos ligados a bens materiais, assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu cresci em favela até os meus 12 anos de idade, assim, né? Eu saí da favela com 12 anos de idade para conhecer um mundo que não tinha nada a ver comigo, assim. Então, quando eu cheguei na universidade com outras referências, com outra cabeça, e eu tive que fazer essa transição, eu entrei numa dicotomia muito grande de olhar para o meu propósito e talvez olhar para os meus sonhos, e geralmente os sonhos eles não estão ligados ao nosso trabalho, ao nosso retorno financeiro, porque, enfim, o mercado não conversa muito. Mas quando eu me desprendi dessas duas coisas e falei assim, putz, eu tenho outras possibilidades, eu tenho outros caminhos para poder seguir, acho que isso fez muito sentido. Então, acho que a primeira coisa que eu diria assim sejam abertos, mas também abracem as oportunidades que vierem até vocês. Assim, acho que o grande barato assim de tudo que eu fiz até hoje foi poder dizer sim para muitas coisas mesmo que às vezes não tinham nem a ver com a minha formação propriamente dita, mas que hoje me dão bagagem para eu poder dizer sim para coisas que, sei lá, a faculdade não me proporcionou, assim. Então, nessa transição, assim, putz, acho que aquele lugar não tá muito... sei lá, fiz RI aqui, não vou ser diplomata no Itamaraty aos 20 anos de idade. Tá tudo bem. Você vai para onde? Vai trabalhar com comércio exterior numa empresa privada? Talvez isso traga uma vivência para você.
Então, a minha dica seja aberto, mais uma vez, né? E que você possa acumular o máximo de experiências possíveis para você poder fazer escolhas com propriedade, né? Sabendo dizer não porque tem que ser dito não, e sim porque tem que ser dito sim, de maneira que vocês possam aí não se arrepender. E se arrepender também, é aquilo que a gente falou, né? O Gabriel falou, o que ficou para trás me fez ser quem eu sou hoje, tá tudo bem. A gente se resolve na terapia depois. Muito bom. A Velma mandou uma mensagem pra gente, né? Ela falou aqui que não tem nenhuma pergunta, mas queria só agradecer a vocês pelo tempo que disponibilizaram para esse bate-papo. Foi ótimo. Obrigada, Luiz, por falar da biomassa também. Esse ano foi bem histórico para eles, né? Eles bateram o AC lá em fevereiro e foram reconhecidos. Isso fez um bem danado. Nossa, que legal. Parabéns. Fiquei feliz aí com o feedback. Tem mais uma mensagem aqui da Alessandra, né? Tô adorando, gente. Parabéns pelo webinar. Minha pergunta tem uma pergunta também, ó, Alessandra. Vai ser no sentido da mulher no mercado de trabalho. Queria saber de vocês como foi entrar no mercado, se sofreram preconceito por ser mulher nas áreas de cargos de vocês. Eu quero falar. Claro, eu posso falar um pouquinho também. Desculpa atropelar todo mundo, mas é que, gente, te juro, aconteceu um negócio muito triste hoje e aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Na realidade, ainda bem que não foi relacionado ao meu trabalho financeiro, né? O trabalho que eu sou, que eu ganho para fazer, né? Que é na Conk. Mas eu faço muitos voluntariados, assim, faz parte do que eu acredito, né? Das coisas que eu acredito, das coisas que eu gosto. E aí aconteceu um rolê bem pesado, assim, de eu estar numa reunião. Na verdade, já acontece há um tempo, desde que eu entrei para esse mundo de startups e empreendedorismo, acontece faz um tempo de que eu vou nas reuniões e aí só tem homem. Porra, eu sou a única mulher e ainda mais tenho uma idade muito menor do que as pessoas que geralmente eu estou acostumada, que eu tenho que falar. Não é nem que eu quero, mas às vezes é preciso. E aí é uma galera que é de uma outra geração, lá os baby boomers para trás, que está acostumado a você escolhe uma faculdade, faz aquela faculdade, depois se forma, nunca mais se atualiza sobre aquilo que você aprendeu e começa a trabalhar numa empresa e fica nessa empresa até se aposentar. E aí é muito difícil para essas pessoas, também não vou julgar a nível um pouco mais pesado, porque eu também não conheço a história delas de fato, mas é muito difícil você estar numa sala e perceber que você é a única mulher e que quando você fala, a sua opinião ela tem menos relevância do que um outro homem. Uma porque você é mais nova que as pessoas que estão na sala e outra porque você é mulher. É bizarro, mas acontece. É difícil, não é fácil. Mas eu acho que a gente não pode desistir. E eu acho que cada passinho que a gente dá, às vezes a gente não reconhece o nosso esforço. Às vezes a gente não reconhece as nossas conquistas, nossas próprias conquistas. Mas é importante, por conta desse feedback, né? Quando você conversa com as pessoas, às vezes você não tá vendo. E, poxa, ter ido naquela reunião fez uma diferença na vida de outras pessoas, sabe? Impactou de alguma maneira positivamente a vida de outras pessoas. E quando você tem esse tipo de relação, consegue conversar com as pessoas, pedir esse feedback, entender como que foi para ela aquilo que você fez, é muito gratificante. E aí te ajuda também a ter esse auto-reconhecimento. Não sei vocês, mulheres daqui, mas eu tive muita dificuldade em reconhecer várias coisas que eu fazia, não só na minha faculdade, na EJ, mas também no meu trabalho, porque às vezes as pessoas elas não falam mesmo, às vezes elas, eu participei, eu gostei, estão sabendo que eu gostei, né? E não fica tão explícito, porque falta também um pouco de comunicação, tem uns ruídos aí. Então, se você não conseguir fazer esse garimpo, conhecer as pessoas de verdade, chamar para tomar um café, né? Você nunca vai saber. E talvez você fique sempre se frustrando. Aí tem o rolê da expectativa versus realidade novamente, versus todas as coisas que você fez e tem que consertar na terapia. Então, é muito difícil. Façam terapia e acreditem muito em vocês. Assim, tipo, quando vocês estiverem desistindo,
pergunta para as pessoas como que tá sendo. Pergunta para as pessoas, fala, e aí? Me fala aí, o que você tá achando? Tô fazendo direito, não tô? Como que deveria? Como que você faria? Acho que a criatividade, ela vem um pouco dessa parte de relacionamento também. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado a viver num meio de pessoas que pensam tão parecido, tem tantas opiniões parecidas com a gente, que a gente vai se fechando numa bolha, né? A famosa bolha. E depois fica difícil pensar de ângulos diferentes. E acho que a criatividade, ela vem daí, né? Vem de fazer coisas que ninguém tá olhando ainda, ninguém tá fazendo. E por que será que ninguém tá fazendo? Também tem o lado do perguntar se faz sentido. Para mim, me expor a esses tipos de situações tem um dano emocional pesado, não vou mentir, né? Não vou ser hipócrita, mas ainda assim faz muito sentido para mim. E aí eu percebi também que faz muito sentido para outras pessoas. Então, o senso de coletividade, que nem a Karina falou, a gente vai entendendo as coisas depois de um tempo, que os resultados talvez não vai ser a gente que vai colher, né? Mas não tem importância, porque é uma coisa tão grande que a gente não consegue nem imaginar o quão grande é isso e o quão vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, acho que esse é o ponto principal, mas é difícil. Mas não é possível e tem várias mulheres fodas aí, várias delas aqui, Karina, Agatha, né, Isa também. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando, não desistir e se apoiar nas pessoas que estão ao nosso redor e também tem objetivos coletivos. Agatha, quer falar? Eu falo? Pode falar, Karina. Então, né, da pergunta, deixa eu até ler certinho aqui. Se no mercado de trabalho, né, se sofreu algum tipo de preconceito. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa sempre lembrar é que as organizações, elas são microambientes que representam a sociedade. Então, nelas, a gente tem muito do que a gente tem fora delas. Na verdade, as organizações são feitas de pessoas que crescem e se educam e se juntam por um objetivo em comum, mas que estão permeadas pelo sistema onde vivem, pela cultura que moldaram, né, a sua vida. Então, a gente tem que entender que o machismo da sociedade, ele perpassa as organizações, ele também está lá dentro, né? E aí a pergunta, assim, de especificamente, eu já sofri algum preconceito por ser mulher? Já passei por situações onde você sabe que aquela situação, como você identifica, né, que aquilo é específico por ser mulher? Porque você sabe que aquela situação não seria vivida por um homem. Então, é o primeiro ponto que a gente já tem um alerta de que aquela situação, ela não teria acontecido se fosse um homem no lugar, né? Então, já aconteceu. Mas eu tive dentro da empresa, né, onde eu tô hoje, uma diferença muito grande do que acontece no mundo. São pessoas muito receptivas para ouvir críticas, estão abertas a entender isso, dão espaço para esse meu posicionamento, esse meu questionamento. Então, que eu sou dessas que vou ficar lá cutucando. Ah, você falou tal coisa? Mas por que você falou isso? Me explica, sabe? Então, lá eu tive essa abertura para poder fazer isso e não sofri nenhum tipo de preconceito ou qualquer coisa dentro da organização. Mas a gente não pode tomar a nossa experiência própria como se fosse a maioria, né? Na verdade, eu acabo sendo exceção, infelizmente. Talvez um dia a gente espera que esse seja o comum, mas a gente sabe, a gente tem dados. Então, uma das coisas que eu sempre faço para as mulheres aí que estão online também é me basear bastante nos dados para mostrar para as pessoas o que a gente está falando
é verdade, sabe? As pessoas acham que isso de, mas a mulher sofrer preconceito, hoje em dia não é assim, imagina, hoje em dia não existe isso, isso daí é coisa do passado. E aí você pega números e mostra o tanto de a porcentagem de mulheres hoje ocupando cargos de liderança. Isso, né? Alguém comentou aqui. Isso o que reflete? Se você não tem uma mulher na liderança, você não tem uma outra perspectiva. Você não tem representatividade. Quando você não tem a perspectiva de uma pessoa que cresceu, se socializou como mulher, que a gente é socializado como mulher ou homem, quando você não tem essa perspectiva e quando você não tem representatividade, você não pode dizer que tá igual, tá tudo bem. Então, você pega alguns mercados, por exemplo, eu trabalho na área de tecnologia. Na área de tecnologia, ainda são muito mais homens do que mulheres, né? Não, mas imagina, tem tanta mulher aí. Tá, vamos ver os números? Vamos olhar pesquisas? Vamos mostrar que não tá igual? E se a gente considerar ainda que existem mais mulheres do que homens no mundo, na população, não tá equilibrado, sabe? Então, assim, tudo isso que eu falei, esse tema mexe bastante comigo, né? Porque é um tema, acho que mexe bastante com muitas mulheres, com todas, né? Provavelmente que estão aqui, mas isso é uma coisa que eu aprendi muito a fazer, a mostrar realmente a realidade, né? Da gente, a pessoa acha que você está inventando e coisas assim. E me comprometi a todos os espaços que eu tenho o poder de decisão, que eu possa, de alguma forma, contribuir para essa transformação, para essa mudança social onde as mulheres tenham mais espaço. Né? Então, todos os lugares onde eu consigo fazer isso, onde eu posso decidir por isso, eu decido por isso. Os lugares onde eu não posso decidir, eu questiono. Então, esse é o meu comprometimento que eu fiz. Então, eu organizei eventos, né? A gente falou do Gabriel ter participado de Startup Weekend, eu organizei Startup Weekend, eu convidei ele. Mas o que eu fiz? Equilibrei. Bom, então vai ter mulher e homem numa proporção equilibrada nesse evento para palestrar, para ser mentor por questão de representatividade. As famosas chatas. É tipo isso. Vai ter nos outros ambientes onde eu posso decidir por pessoas que vão participar de eventos ou não, palestrar, falar, mentorar, qualquer coisa assim, eu também tenho esse cuidado. Então, nos ambientes onde eu posso decidir, onde eu tenho meu poder, eu tenho esse cuidado. E onde eu não posso, eu faço questionamentos e mostro para a pessoa que talvez o que ela esteja pensando está errado. Então, acho que assim, a gente já caminhou um pouco, né? Tem melhorias, mas ainda é um caminho distante, né? Eu estudei na Unesp, também acabei não contando, mas eu sou aluna especial do mestrado da Unesp e fiz aula de comunicação, né? Do mestrado de comunicação, e fiz aula de violência e comunicação para a paz. Então, essa disciplina, ela mostra sobre violências organizacionais, né? A gente fala sobre violências dentro das organizações. E aí a gente claramente percebe que as violências dentro das organizações, elas acontecem com reflexão do que a sociedade está vivendo. Então, a transformação é muito maior do que a gente apenas transformar o ambiente organizacional, né? Precisa ser uma mudança no sistema hoje que a gente vive, tem que ser uma mudança estrutural. Falei, hein? Ai, meu Deus. Essa pergunta mexeu aqui. Arrasaram muito as duas, acho que falaram, né, muito do que eu tinha também aqui para expressar, mas acho que só complementando, acho que reforçar, né, a importância da gente ocupar nossos espaços. Até, né, parte da pergunta é se a gente sofreu alguma dificuldade, alguma discriminação na nossa profissão. Na minha área, eu acho que talvez na área de comunicação, isso não seja tão forte como em algumas outras áreas, por exemplo, de tecnologia. Apesar de atuar em empresas de tecnologia, mas na área de comunicação é mais comum ver mulheres, não é tão forte essa discriminação. Porém, quando você observa cargos de liderança, mesmo na área de comunicação, ainda a maioria é masculino.
Então, a gente consegue entrar, né? A gente consegue ter acesso aí para atuar nessa profissão, né? Eu converso com a maioria das minhas amigas dessa área, mas quando chega ali no cargo de liderança, geralmente tem uma figura masculina, então tem ainda algumas barreiras, né? Pensando nesse contexto e em outros contextos, né? Em outros recortes, né? Quando a gente traz aí outros fatores sociais que às vezes potencializam muito mais a discriminação que as mulheres sofrem. Então, acho que é muito importante, sim, a gente apoiar umas às outras e ocupar nosso espaço, fazer valer a nossa voz. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Eu posso só complementar, eu falei tanto nessa, né? Mas eu queria complementar que naquela hora eu liguei o microfone para falar, né, da outra pergunta. Antes, a pessoa perguntou assim, né, se que dá várias incertezas, né? Quando você está nessa transição entre faculdade, mercado de trabalho, não sabe bem qual é o certo, enfim. Se a gente possui dica, vale ouro, porque realmente é um momento muito difícil, é uma fase muito difícil, porque a gente toma aquilo como se fosse uma decisão para o resto da vida. A gente precisa sair da faculdade e entrar em algo que a gente vai ficar para o resto da vida e crescer absurdamente. E aí a gente coloca um peso muito forte, muito grande nessa decisão, nesse processo de decidir, né, o que vai ser do seu futuro ou não. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, isso tudo, nossa, voltando tudo lá que o Luiz falou, é muito importante nesse processo o autoconhecimento. Isso é uma coisa que a gente não trabalha na faculdade também, isso é uma coisa que a gente não trabalha na vida. E aí a gente não se conhece. Então, como a gente não se conhece, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, como a gente quer. E aí a gente tem uma pressão muito grande das pessoas o tempo todo falando pra gente que a gente tem que ter muita certeza do que a gente quer. Isso é mentira, não tem como a gente ter tanta certeza assim do que a gente quer logo que a gente está saindo da faculdade, sabe? Se a gente tiver tanta certeza assim do que a gente quer e tiver muito, vamos dizer assim, fixado em querer só aquilo, a gente não aproveita todo o caminho, a gente não tá aberto a experiências. E aí eu digo do ter certeza do que a gente quer, nesse sentido de, tipo, ter tudo muito planejado para sua carreira. Você não precisa ter tudo muito planejado para sua carreira. Você pode ter nortes, porque é isso que vai te orientar, né, para onde você quer, o que você está disposto a passar, o que você não está disposto. Isso é importante, porque você sabendo que você quer alguma coisa, você está disposto a passar por algumas coisas ou não, mas você não precisa ter toda essa certeza do mundo, de toda a carreira que você vai seguir depois da faculdade. Esse momento de transição é para isso. Experimenta, sabe? Utiliza esse momento também para tirar essas hipóteses. Eu tenho vontade de trabalhar com tal coisa, eu tenho, sei lá, tal área, é algo que me chamou a atenção durante a faculdade, é algo que eu queria experimentar. Bom, tenta, sabe? Vai lá, busca vagas e espaços onde você pode se aproximar daquilo que você acha que gosta. Porque é na experiência, na prática, que você vai ver se você gosta mesmo, né? Então, experimenta isso. E aí, nisso tudo, você vai ver o que você quer e não o que o outro quer que você queira. Né? Então, a gente sai muito da faculdade pensando, bom, então agora o mundo espera que eu faça isso. Né? E aí, você experimentando, você fala, tá, mas eu não quero fazer isso. Então, essa dica, na verdade, não é bem uma dica, porque eu tenho que me lembrar disso a todo momento, mesmo estando no mercado há 4, 5 anos, sabe? Então, ainda assim, eu tenho que ficar me lembrando de todos esses pontos. Então, é uma dica para o resto da vida. Você nunca vai estar 100% preparado. Nunca. Não é agora saindo da faculdade, não é daqui 10 anos na carreira. Você nunca vai estar preparado, né? Você se prepara no caminho. De novo. Ai, meu Deus, empolguei aqui. Maravilhosa. Nossa, muito importante, realmente, essa
essa tranquilidade, né? De entender que nada é para sempre, que nada precisa ser definitivo e experienciar, né? Aproveitar esse tempo para experimentar. Muito importante. Obrigada pela... Foi muito importante essa conclusão, né, pra gente. E, bom, pensando em tudo isso que a gente falou, nesse nosso bate-papo foi incrível, né? Foi maravilhoso. Vocês têm indicações de livros, podcasts, artigos, filmes aí para passar pra gente? A galera que está aqui participando. A gente falou, eu acabei não entrando muito, não reforçando. Ai, gente, olha eu começando a falar de novo, né? Eu jogando a bola pra vocês toda hora, agora desembestei a falar, né? Ai, meu Deus, é rápido. Vou dar uma dica só. Vou até pegar aqui minha colinha, porque eu tinha feito lista, mas eu vou dar uma dica que eu acho principal para ser mais rápido. Bom, eu vim da comunicação, né? Fiz comunicação social, fiz relações públicas, por isso que eu não fiquei batendo tanto na tecla da importância da comunicação, porque ali meus colegas já falaram tanto sobre isso e para mim é essencial, né? Não tem como, é um dos pontos principais que a gente precisa realmente desenvolver, e isso dentro de uma organização ou não. A minha área é mais dentro da organização. Então, uma dica que eu ia falar para vocês é sobre estudar mais sobre comunicação, né? E aí a gente tem tinha até, né, eu tinha pensado em falar como se preparar para o mercado e tal, e aí a comunicação vai ser muito importante também nessa entrada do mercado, como na manutenção dos seus relacionamentos, não tem como. Mas um livro bem legal é sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo, na verdade, ele não é um comunicólogo, ele é um psicólogo que estuda a área de comunicação. Tá? E aí esse livro, ele fala sobre como você se relacionar com outras pessoas, partindo do pressuposto que a outra pessoa é outra e vocês têm necessidades e objetivos diferentes. Tá? Então, é importante que você passe a sua necessidade para que a pessoa receba a sua necessidade, não como sendo a dela. E aí esse relacionamento melhora e flui. Então, esse livro, na verdade, ele tem vários livros e tem canal no YouTube, né? Com vídeos dele, mas ele fala bastante sobre relacionamento, tá? Então fala sobre a relação, a troca, o compartilhamento através de uma comunicação que passe realmente a sua necessidade e receba de forma mais aberta as necessidades dos outros, e assim vocês possam se relacionar melhor. Esse, para mim, é a principal dica de hoje. E aí tem o YouTube da Casa do Saber, que é bem legal também, eu acompanho, e lá eles falam bastante sobre inteligência emocional, sobre relacionamento também. Boa. Então, e aí a Casa do Saber no YouTube, né, quem prefere vídeo, essas coisas também é bem legal, eu acompanho bastante os vídeos deles. Chega, vou mutar meu microfone. Ótimo. Gabriel, Luiz, querem passar alguma dica para o pessoal aí de A minha dica é um documentário do Netflix, que eu falei bastante também sobre elemento de expectativa, que chama Fire Festival, com Y, que conta a história de um pessoal que foi bem famoso na época, que foi fazer uma festa gigantesca e deu tudo errado. E conta muito a história de como não fazer uma elemento de expectativa. Então é muito massa mesmo para a gente entender a importância disso e em nível astronômico, com as consequências também. Então foi uma coisa que fez bastante importância, fez bastante diferença para mim. E eu acho que é fácil de assistir, bem legal também. Show. Eu queria indicar, pegando o tema aqui da nossa conversa, um artigo da HSM, não sei se vocês conhecem a revista HSM Management, mas é uma revista sensacional sobre gestão, RH, enfim, tem vários conteúdos lá, mas o nome do artigo é Como Desenvolver Competências Comportamentais. Então, acho que ele sintetiza muito do que a gente conversou aqui. Na pegada do livro, tem um livro assim, acho que poucos livros mudaram a minha percepção de mundo como esse livro mudou. É um livro de 1990, chama A Quinta Disciplina, do Peter Senge. A teoria e a prática da organização, da aprendizagem. E é um livro que eu adoro particularmente, ele mudou assim, os paradigmas todos que eu tinha em relação a aprender e a me desenvolver. Esse livro ele vai quebrar você.
E a minha terceira indicação, eu vou fazer um jabá aqui, que é o meu podcast. Sai todas as segundas-feiras. A gente entrou em recesso agora da primeira temporada, porque ele está numa nova fase de evolução, vai virar o meu TCC. Então, assim, tá uma loucura, assim. Depois vocês deem uma olhada lá. Meias Palavras, vocês encontram aí nos principais agregadores. Show, gostei das dicas, hein? Tem uma pesquisa que aí, na verdade, essa dica não é muito para desenvolvimento comportamental, mas quem quer saber mais sobre quais são as competências mais exigidas pelo mercado hoje, mais nessa linha, tem algumas pesquisas, depois aí eu mando o link, porque aí o nome delas são mais difíceis, né? Mas tem uma, por exemplo, que é do próprio Google, do próprio LinkedIn, que ele faz dentro da base dele, né, com entrevistas também com mais de 5.000 recrutadores, e aí eles compilam lá quais são hoje, baseado no que as empresas estão procurando lá dentro, as soft skills mais procuradas, enfim. Tem um pouco disso também lá, tem um outro relatório legal, que depois eu mando o link, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome, é um nome bem grandão. Mas aí isso é mais numa linha de vocês entenderem o que está sendo pedido no real, né? Porque a gente idealiza também, novamente, que o mercado está pedindo um monte de habilidade, mas hoje ainda é difícil das empresas conseguirem avaliar isso na sua entrada, né? O que você tem de soft skills ainda é uma deficiência do mercado de conseguir avaliar. É muito mais fácil ele avaliar ali as suas habilidades técnicas e não essas sociais. Então, se quiserem saber o que hoje está acontecendo por aí, eu mando essas duas pesquisas também. Maravilha. Você quer fazer o sorteio pra gente? Pode ser, amiga. Eu vou compartilhar aqui a tela. Tá bom. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, Oi? acho que essa deve ser a segunda frase mais falada dos últimos meses, né? A primeira é tipo, vocês estão me ouvindo? E a segunda é, vocês estão vendo minha tela? 6 meses, faz 6 meses que eu escuto isso todos os dias. Bom, pessoal, eu vou sortear então. Eu vou fazer aqui, né, falar das pessoas. Peraí, antes de compartilhar minha tela, eu vou falar quem são as pessoas da mentoria, né? Vocês saberem aí. Deixa eu pegar aqui um segundo. Então, a gente conseguiu 3 mentorias de graça, 1 hora de mentoria para cada EJ aí que conseguir ser contemplada no sorteio. E as pessoas que vão dar essas mentorias, né? Então, a gente escolheu 3 assuntos que o pessoal do núcleo também falou que as EJs têm bastante dificuldade com isso. E o primeiro deles é de engajamento de membros, o segundo é de vendas e o terceiro é de liderança. E aí, para engajamento de membros, a gente convidou... Na verdade, a gente pegou o time inteiro da Easy Devs para ser mentor, para ser mentora. Sim. Então, por exemplo, a Isa Nascimento, ela é Tech Recruiter da Easy Devs. Tech Recruiter é tipo profissional de recrutamento e seleção da área de dev, né? Da área de tecnologia, profissionais de tecnologia. E ela gosta muito de vinhos, é entusiasta do assunto desde 2018. Vocês falarem de vinho para ela, fica louca. E ela vai falar sobre engajamento de membros, né? Então, é uma coisa que ela trabalha com isso há um tempo. Ela também teve outras experiências na vida acadêmica também que trouxeram isso. A segunda pessoa que vai falar sobre vendas, né, é a Giovana Palu, que também é da inteligência comercial do time da Easy Devs. E ela gosta muito de metodologias ágeis. Então, se vocês também quiserem trocar uma ideia com isso, é bem da hora. Por último, a gente tem a Beatriz Ereno, que ela também é Tech Recruiter na Easy Devs. E ela é muito fã de Blink 182 e de LOL. Então, se mais uma vez vocês quiserem trocar uma ideia aí sobre esses outros assuntos, ela tá super à disposição. Como que vai funcionar? Eu mandei a listinha aqui com os nomes. Então, tem o nome, o número que representa aquela pessoa. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. A gente vai sortear aqui. Então, foram 15 nomes e números que eu anotei.
E a gente vai sortear, então, a primeira mentoria, que é engajamento de membros, com a Isa Nascimento, beleza? 1, 2 e... Número 15. Quem é o número 15? Deixa eu mandar aqui em algum lugar. Aqui, pessoal. Eric de Moura. Eric de Moura. Guarda aí que daqui a pouco a gente vai conversar, né? Na verdade, núcleo, vou pedir ajuda no núcleo agora, Isa, se você puder ir anotando os nomes. Só fala pra mim se o Eric tá aqui, que eu acho que se a pessoa não tiver, não vai valer. Eu acho que ele não tá, não. Eita, então vamos sortear de novo, né? Sortear de novo. 14, que é o Fontes. Tava escrito Fontes entre colchetes e acho que era Júlia alguma coisa. É da J Fontes. Quem que é? Tá aí, tá aí. Show! Muito bom. Então, EJ Fontes foi uma das ganhadoras. A mentoria de engajamento de membros. E agora deixa eu só alterar aqui. Ixi, não tem como. Bom, vou sortear mais um. Se cair 14, a gente troca. 9 é o Michel. O Michel tá aqui? Ok, vou entender isso como um não. Ele tá na chamada, não sei se ele tá... Ok. Bom, aqui caiu Michel, então se você reagir aí pra gente até o final do sorteio, você vai levar a mentoria de metodologias ágeis, né, e vendas. E agora a última, a gente sorteou aqui a número 2, que é fontes, mas eu acho que é a mesma EJ, né, Isa? É, a mesma EJ. Ok. O Michel falou que ele tá aqui, mas podem sortear para outra pessoa. Acho que ele não é de EJ, não sei. Ok, então, ó, 4, me grita. Ah, deu Lotus! Também era MJ, gente. Então vamos fazer assim, vamos substituir a do Michel, né? Que foi de metodologias ágeis de vendas. Então vai para Lotus. E agora a última mentoria, que é de liderança, desenvolvimento de liderança. Número 12, que é a Isabela. A Isabela tá aí? Está... Você sabe qual é a EJ dela? Alicerce. Alicerce. Então, beleza. Então, são essas 3 EJs, né? É Fonte, Alicerce e Lotus, né? Isso aí. Show, gente. Eu vou pegar os contatos de algum de vocês dessas EJs e aí a gente vai conversando, né, Isa, para poder organizar certinho os horários que as mentoras vão ter para poder atender vocês e vice-versa. Beleza? Bom, gente, obrigada. Acho que, amiga, manda bala aí no encerramento. Ih, gente, não tá te Tá ouvindo. muda. É a terceira frase mais falada nessa pandemia. Essa é a terceira, verdade. Seu microfone está... Viu? Seu microfone tá no mudo. 6 meses fazendo evento online e a gente ainda faz a mesma coisa de falar com o microfone mutado. Bom, estava dizendo que vamos já encerrar o nosso evento, né? Aproveitamos bastante tempo, foi muito bom o bate-papo. E agradecer a Luísa, a Karina, o Malinowski aqui por disponibilizar tanta informação para todo mundo que participou, para todas as EJs que estão aqui e para o pessoal também que vai fazer a mentoria, né? Agradecer todo mundo que interagiu, que assistiu. Todos nós, né, fizemos esse evento que com certeza vai trazer aí muitas ideias para a gente movimentar a nossa comunidade. E isso aí, vamos fazer um print, gente, só pra gente encerrar, né? Vamos todo mundo que puder ligar a câmera, ligar e fazer um sorrisão aí pra dar um close. E quem não puder ligar a câmera pode fazer o sorrisão também, né? A gente tem essa tradição na Conk, que todo mundo vai sorrir, mesmo quem não puder ligar a câmera. Você pode tirar pra gente o print, por favor, amiga? Vamos lá.
Um segundo. Vou tirar só mais um, né, para confirmar. Então, pose de novo, sorrisos. Show, foi. Aí sim, a gente vê o nome, alguns apelidos. Eu não vi que tinha pessoa que eu conhecia aí. Emoji. Então, emoji. Aí eu, tipo, beleza. E agora eu vi quem que é. Aí você identifica a pessoa. Muito bom. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo para todos. Um bom final de noite. E vamos Obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, hein? Obrigada. Precisando de qualquer coisa, estamos por aí nas redes sociais também. Eu sempre se quiserem, chamo. né? Se quiserem aí depois bater um papo, falar um pouco mais. Não que a gente, né, tenha... Vai sortear mais uma mentoria? Né? Mas assim, né, pelo menos ouvir e chorar junto com vocês aí, a gente tá aqui disponível para isso, tá? Então, se precisarem... Eu falo que chorar é sempre uma opção, às vezes é a primeira, mas é sempre uma opção, então. Não sendo dinheiro, a gente está disponível. Acompanhar para chorar aí é meu forte. Então, vamos lá. A gente chora, pensa junto em alguma solução e chora mais um pouco. Então, qualquer coisa nos chamem. Tchau, pessoal. Obrigada pelo tempo. Tchau, obrigada. Gente, boa noite. Obrigada, boa noite. Até Tchau. mais. Até.